Podcast Revirando, por Igor Gabriel. Senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é Igor Gabriel. Vamos revirar aqui mais um programa, mais uma coisa. Dessa vez vamos revirar a MTV. Eu trouxe dois convidados ilustríssimos. Vou começar com ele por ordem alfabética. Diego Rocha, ele que é professor, coordenador do curso de jornalismo da FAVIP, do curso de publicidade. Ele que se auto-intitula Nerd e Geek também. Diego Rocha, por favor, que honra ter sua pessoa aqui nesse programa. Fala pessoal, prazer é meu, prazer Igor estar contigo de novo aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre essa história da MTV que fez tanto parte da minha história, da minha adolescência. Vamos lá. E também trouxe ele, Clayton Robert, ele que estudou comigo muitos anos atrás, ele que é músico, ele que tem o Tamarineiro Azul, ele que é um cara do rock, do blues, do pop, é um cara que vai de todas as vertentes, um músico do bom aí. Meu amigo Clayton Robert, prazer de ter aqui, meu velho. Prazer, Igor. Vai ser um prazerzão falar sobre essa TV que revolucionou a música brasileira e trouxe pra gente tanta coisa boa, né? E como os meninos já falaram, o assunto hoje que a gente vai revirar vai ser a MTV, que fez 30 anos aí agora, fazia, enfim. Mas vamos falar sobre a MTV aberta, a MTV raiz, aquela MTV que foi importante pra gente, assim, que pra três nordestinos aqui foi importante para mostrar que havia um mundo além do forró, havia um mundo além das bandas regionais, assim. Vamos nessa. Bora. Então, vamos começar assim. Acho que contextualizar pra galera que talvez a galera mais molecote que não pegou, mas a MTV no Brasil, quando chegou, era um canal aberto. Aqui no Recife era o canal 7, acho que todo mundo tá lembrado, daqui da mesa. Rapaz, eu lembro que quando a MTV começou aqui, ela era da TV UHF, então quem tinha TV com antena normal nem pegava em casa de início, assim. Demorou um tempo para que ela viesse para a TV VHF, que era o padrão, né? Tipo Globo, SBT e tal. Eu lembro que eu cheguei a comprar uma antenazinha interna, UHF, para pegar, e foi uma tragédia, porque não pegou nada lá em casa, o sinal era péssimo, mas a vontade que eu tinha de conhecer a MTV já era grande. E assim, era uma TV que, no aspecto geral, era uma TV que era pra gente, era pra jovem, era uma TV à frente do seu tempo, ela era como a cabeça do jovem, porque ela era uma TV que ela não tinha programação, ela era louca. Então, o programa que passava hoje, se você ligasse na mesma hora, provavelmente amanhã não estaria passando mais. Eles iam meter outro programa na grade, outra reprise, e era uma TV muito jovem, muito descolada, né? Cleiton, tu como músico, tu que é da Marineira Azul, que é um projeto até experimental, com viés experimental e tal. Qual foi, assim, o impacto da MTV pra tu inicialmente, assim? Eu tive contato com a MTV um pouco mais tarde. Não fez tanto parte da minha infância, né? Por eu ter sido criado no interior, bem interior, em Salauá, não pegava. Lá em casa só pegava dois canais. E aí, quando foi vindo a internet, chegando na internet, eu comecei a pesquisar sobre bandas brasileiras, principalmente. E foi aí que eu comecei a conhecer, principalmente, os acústicos da MTV, né? E foi aí que eu fui apresentado a os expoentes da época, principalmente da década de 90, né? Legião Urbana, Paralamas, Barão Vermelho, depois Charlie Brown, Engenheiros, enfim. E foi a porta de entrada para eu começar a conhecer essas bandas que daí, a partir daí fizeram parte da minha adolescência, né? A MTV teve esse papel fundamental na formação de um conhecimento musical brasileiro, que até então só me chegava música ou internacional ou música mais regional, como o Igor falou no começo. E assim, era uma TV que pra gente, o Rocha talvez vai concordar comigo também, a gente é Pernambuco, né? O Rocha, não sei, o Diego, mas assim, pra gente que foi nascido e criado aqui, a gente não tinha muito acesso a muita coisa, nem de fora e às vezes até nacional, mas que a gente tinha um total desconhecimento, porque diferente de hoje, você não tinha YouTube, você não tinha internet, você só tinha um jeito de pegar música, TV ou rádio, dois no caso. Você não tinha essa facilidade que você tem hoje. O interessante na fala do Clayton é que, assim, a MTV nasce é um formato que hoje em dia está muito comum,
Mas ela nasceu nos Estados Unidos, né? O nome, a franquia, a proposta e tudo. E ela veio para o Brasil, né? Muito tempo depois, e acabou criando no Brasil uma coisa meio que semelhante ao que tinha lá. E muita gente, que eu já vi alguns documentários, comentam que lá nos Estados Unidos, quando ela nasceu, quando ela surgiu inicialmente, eles tinham um problema seríssimo de grade, porque eles não tinham tanto conteúdo, tantos clipes assim para dar vencimento numa programação de um dia inteiro. Então eles falavam de uma repetição muito grande. E aqui no Brasil ela já chega com uma empresa que lá já era muito mais maturada, e aí chega no Brasil e vai difundir a música brasileira para a gente mesmo, né? Os acústicos, como também o Cleiton comentou, foram muito importantes para uma nova geração conhecer músicos que vieram de uma geração talvez passada, né? Talvez pessoas que não pegassem a era dos Titãs, por exemplo, perceberam que a banda teve uma sobrevida muito grande porque aquele acústico levantou eles. E eram acústicos com nível de produção nacional talvez tão bons quanto os acústicos da MTV americana. Se você comparar, por exemplo, o acústico dos Titãs ou do Engenheiros do Havaí com o acústico do Nirvana, tem um clima muito parecido e uma produção de um nível muito próximo. Então, eu acho que a MTV daqui do Brasil teve uma função social de difundir a música do país para o próprio país, que foi muito forte, foi muito grande. Eu acho que, nesse sentido, a MTV foi muito bem sucedida aqui no Brasil. E falando sobre acústico, assim, embora o, entre aspas, nome acústico seja um nome de domínio público, acho que durante 20 anos, acústico só era MTV no Brasil, assim. Ah, tal banda fez um acústico, tá, é um acústico MTV, então tinha esse, era meio que uma honra pro artista ter essa chancela da MTV produzindo o acústico dele. Eu acho que eu só vi uma banda fazer o marketing de um acústico que não fosse da MTV há uns 2 ou 3 anos atrás, quando o Capital lançou um acústico Nova York, né? New York. E eu Isso. até estranhei, porque foi a primeira vez que eu vi alguma banda fazendo um acústico que não fosse MTV. Eu achei interessante isso. E E sobre o que o Diego falou de trazer revoluções para a música brasileira, também teve a questão de que as produções de videoclipes no Brasil eram muito, entre aspas, amador. Era uma coisa muito, por falta de tecnologia e de condições de trabalho mesmo, os clipes que eram produzidos na época eram muito fracos, muito abaixo. E a MTV, ela viu a necessidade de produzir os próprios videoclipes para ter uma qualidade maior de transmissão, né? De material mais bem editado, mais bem feito e etc. E a partir daí eles começaram a produzir os próprios videoclipes e começaram a chamar artistas de todas as vertentes e não só os que já tinham algum tipo de fama ou coisa do tipo. Eles chamaram vários artistas independentes e que estouraram depois e tal. E eu acho que isso deu um gás imenso na cena musical brasileira. E não só na cena de um gênero específico, na cena como um todo mesmo. Trouxe uma revolução de apresentar a música para o público de uma outra maneira, né? Que até então o brasileiro não era acostumado. com Mas sabe que eu certeza. entendo que tem uma relação de marketing aí que é muito forte, porque essa questão do investimento, a banda, talvez antes da MTV, não investia em fazer produções e clipes mais interessantes, mais bem feitos, porque não via retorno financeiro também em fazer esse investimento. E com a MTV, você começa a ter um ganho de visibilidade pelo fato de que você botou um clipe novo. Então, você produz o clipe, investe uma grana naquele clipe, mas em compensação ele vai aparecer na TV, ele vai ter visualização pelo público mais jovem, e isso pode gerar para a banda mesmo um retorno através da venda dos discos. No começo da MTV, pelo menos, né? Anos 80 para 90. 90, né? Acho que a MTV chegou no Brasil em 92. A 90 mesmo, né? Certo. E assim, Rocha talvez vá concordar comigo, mas antes não valia a pena investir em clipe, porque você só tinha o Fantástico, se bem lembro. Acho que o Diego talvez venha concordar comigo. Que era o único lugar onde se exibiam clipes na televisão brasileira.
E era uma coisa muito restrita, porque o Fantástico era só no domingo à noite. A MTV era todo dia. E assim, tinha toda aquela coisa de você ter que ter a chancela do Grupo Globo. Não era tão fácil. Eu nem Exatamente. menciono o Fantástico porque era tão curto, era tão pouco tempo, né? Não era nem um bloco inteiro com vários clipes. Era, eu acho que um clipe só por Por semana. semana. Mas eu Assim, acho que a Manchete tentou mais de uma vez fazer alguns programas com temática musical. Mas não era também focado em videoclipes, né? Eram mais programas de auditório com com bandas banda. convidadas. Tipo Chacrinha, né? Eu lembro que teve um tempo de programa que o nome dele era Milkshake e quem apresentava era a Angélica, bem jovenzinha ainda. Eu acho que eu lembrei aquele do Cascaveletes, que tem esse vídeo clássico. Rapaz, eu acho que é, mas não tenho certeza Eu não não. sei se você já viu esse vídeo, que é uma banda chamada do Rio Grande do Sul, chamada Cascaveletes. Eu vou mandar e pra quem quiser aqui eu vou subir, mas assim, é um negócio que é pra criança, a banda, a música que os caras cantavam era Eu Quis Comer Você. Era Nossa, que muito, infantil, né? eu vou mandar esse vídeo caso você deseje pra Padrão vocês. anos 90 Mas era de assim, e a sertanejo. Globo e o Fantástico e até a Manchete, ao meu ver, eram coisas mais populares, assim, era uma coisa, digamos ali, da Blitz. Quando algo muito refinado entrava, do rock e tal, era dos secos e molhados, assim. Mas, por exemplo, um Sepultura não tinha vez numa Globo, numa Manchete. E na MTV tinha vez e voz, assim. Com certeza. E também o fato de ter vindo como uma TV aberta possibilitou uma difusão, acho que, sei lá, 80% maior, porque pelas condições financeiras da época, eu acho que pouquíssimas pessoas no Brasil inteiro teriam as condições de pagar TV fechada, né? Também. E, e com isso conseguiu atingir um público que nunca teria condições de ter aquele tipo de conteúdo em casa. E assim, Cleiton, tu que é músico, de nós três você é o que mais trabalha com música, que vive de música mesmo. Qual foi o som, assim, que bateu em tu, que tu ouviu na MTV e tu disse, porra, tu ouve até hoje, assim, tu disse, pô, isso me influenciou pra caramba no meu trabalho. Bicho, tem dois acústicos que para mim são os melhores. É o acústico Legião Urbana, que é de 92, se eu não me engano, Vou que até dar uma olhada aqui. eu acho que foi o primeiro acústico que eu ouvi. E era uma época que no YouTube não tinha tantos vídeos assim como tem hoje, era bem menor assim, o alcance da plataforma. E não tinha muitos vídeos ao vivo das bandas, né? Eu lembro que eu escutava muito Legião na época, Raul Seixas, Charlie Brown, enfim. E eu não consegui achar muitos vídeos ao vivo dessas bandas. E aí foi o primeiro que eu achei, que foi o do Legião Urbana, acústico, né? E eu achava muito, muito bonito, velho. E aí depois eu fui conhecendo outros e conheci o do Engenheiros do Havaí, que é de 2004, se eu não me engano também. Que acho que é o que eu mais gosto de todos. Até hoje, tipo, acho que eu já ouvi esse álbum umas 1000 vezes na minha vida. Eu sempre escuto, eu sei a sequência das músicas, todas as músicas decoradas. Me influenciou demais, 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 demais mesmo. Esse Até acústico. hoje, acho que eu não passo um mês sem escutar, uma semana. Esse acústico do Legião é aquele que tem a versão da música do Menudo, do Hoje à Noite Não Tem Luar? Exatamente, Pô, ficou linda essa exatamente. música, bicho. Muito, muito bonito, muito, muito. Que parece que talvez o Diego também goste de Legião. Se não me engano, parece que ele pegou meio que no intervalo de gravação, alguma coisa assim, a câmera conseguiu captar esse acústico. Tem uma história assim. Ele até disse que não é para gravar, né? É, No, eu puxei aqui rapidinho. Ele é de 92, foi gravado em 92 e lançado em 99. uhum. E Nossa, o- que longe, né, o tempo da gravação para o lançamento. muito. E assim, o do Engenheiros, eu tenho uma música desse acústico do Engenheiros que eu acho uma tremenda injustiça, que é o Vida Real, que foi até lançada como single, mas eu acho que foi uma música que nunca atingiu o sucesso merecido, ao meu ver, assim.
Uma música linda do Engenheiros do Havaí. Engenheiros tem várias músicas tocantes mesmo. E tocando um pouco no que o Diego falou agora há pouco sobre a qualidade, né, da gravação. A gente perdeu muitos registros entre a década de 60 e 70, talvez 80 também, de grandes bandas brasileiras que tinham um potencial enorme e que, pelas condições de gravação da época, de captação das músicas e mixagem, enfim, ser bem precária no circuito musical brasileiro, não conseguiu captar a essência de várias e várias bandas daquele período, né? E eu acho que com os acústicos MTV, a gente teve, talvez pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, captações mais fiéis ao que estava acontecendo, né? Nesse do Engenheiros, de 92, você tem uma qualidade boa, que talvez nem nos primeiros álbuns do Legião a gente não tem essa qualidade de captação, de mixagem tão boa quanto tem no de 92. Foi também uma revolução para a música. E assim, acho que foi muito importante que popularizou muita banda, né, do acústico e tal. E assim, trouxe vida a novas outras, assim. Os Titãs, por exemplo, deu um gás bacana na carreira deles, assim. Foi o primeiro acústico que eu ouvi, foi o dos Titãs, que é o que tem Flores com Marisa Monte, tem um monte de musiquinha bacana, assim, pra dizer adeus. Eu sempre me refiro a esse acústico como sendo uma coisa que deu uma sobrevida para os Titãs, porque eles estavam em uma fase de declínio já. Eles já não faziam mais tanto sucesso, já não estavam mais tão aparecendo juntos, os membros. Alguns já estavam começando a fazer os seus projetos solo e tal. E nesse momento que eles voltaram, tocaram juntos e tiveram várias participações, por exemplo, Marisa Monte, como você citou, né? Isso ajudou muito uma coisa que a MTV teve grande mérito, que foi dar uma cara para o som das músicas. A gente começou a relacionar o nome e o som que a gente ouvia no rádio, conhecia e tal, com o rosto dos artistas, que é o que o clipe fez e também fez os acústicos. Olhar as pessoas executando as músicas. Que isso faz parte de muito do que é a cultura do pop, né? Você não consumir unicamente o produto, mas você também consumir a imagem da pessoa que produz aquilo. Você tem uma relação que você sente como se fosse uma relação pessoal com aquele indivíduo. E assim, o Titãs também tem um lance de que o Titãs começou como uma banda muito pop, com o Sonífera Ilha ali, com toda aquela sintetizador e tal, mas depois virou uma banda muito porrada, acho que de 85 pra cima. Cabeça de Dinossauro, Titanomaquia, Jesus não tem dentro no País dos Banguelas. Foram todos discos muito cabeçudos, assim, muito porrada. Não é um disco que todo mundo ouvia aquilo e que ia gostar. O acústico trouxe essa parada de volta, assim, trouxe o Titãs de volta às rádios, assim. E aí eu acho que depois dessa era dos grandes acústicos, a MTV começou a entender um pouco diferente a sua colocação na sociedade, né? A função social, que a gente estava comentando mais cedo da MTV, de trazer essa música, ela começou a perder um pouco desse espaço quando começou a ter uma popularização da internet, né? Porque quando começou a ser mais popularizada, a partir da segunda metade da década passada, eu acho, vamos dizer assim. Aliás, passada não, anterior, né? Dos anos 2000 mesmo. As pessoas 2007. começaram a ter, então, a capacidade técnica de buscar e ouvir conteúdos sonoros sem ter que esperar por ele. A MTV sempre teve um programa super campeão de audiência, que era o Disque MTV. Né? E o que era o Disque MTV? Pessoas ligavam para pedir música, igual fazia em rádio. Né? Você ligava para qualquer rádio no Brasil, isso tem em todas as cidades, ligava para pedir, eu quero ouvir tal música. E na MTV tinha um programa diário que era o Disque. As pessoas ligavam para pedir música. Né? E esse ranking das 10 músicas mais pedidas naquele dia era o que tocava. E as pessoas esperavam para ouvir aquela música. Porque não tinham outra alternativa para ouvir e muito menos para ver.
Eu tinha um primo que ele fazia vários e vários VHFs gravando os clipes das músicas para poder assistir depois, poder assistir quando quisesse. E aí tinha vários e vários que ele gravava assim, tinha fitas inteiras para passar tardes e tardes vendo clipes e ouvindo música. E agora vamos chegar aí no ponto, Rocha. Você fez muito bem isso, que eu conversei com o Clayton e acho que é algo que vai ser unânime para a mesa. A MTV foi o que fez muita gente se despir de preconceitos musicais. Porque era uma época que eu conversei com o Clayton quando a gente estava batendo a pauta. Você não tinha YouTube, então você não tinha essa coisa de personalização, de você permanecer na sua bolha. Então, por exemplo, eu gostava muito de Green Day, mas aí eu tinha que assistir a MTV e torcer para o Green Day aparecer. Então, nesse interim, eu ouvia bandas como Soundgarden, Pearl Jam, Nirvana, Charlie Brown Jr., escutava Sepultura, escutava. Está me fugindo o nome da banda agora, do Chris Cornell também, Audioslave. Você tinha que sair da sua bolha musical, dos seus queridinhos, para talvez conseguir ouvir a música da banda que você queria. E isso te despia de muito preconceito, porque você ouvia novas bandas, novos artistas e você começava a gostar de outras coisas. Você se permitia conhecer coisas novas, né? Porque hoje você entra no YouTube e o YouTube já seleciona para você o que você. Ele já, pelo algoritmo, ele já vê mais ou menos o que você quer, então ele não vai mandar nada muito fora do que você ouve. Exatamente. E a gente acaba ficando preso em bolhas, né? Bolhas imensas de conteúdos muito parecidos sem se abrir a coisas novas. Eu acho que esse talvez seja o grande mérito assim da MTV, era levar músicas distintas para públicos distintos e popularizar todos, né? Dar oportunidade a todos. Democratização, vamos dizer assim. Concorda com a gente, Rocha? Eu concordo muito. Inclusive, ela fazia isso mesclando músicas nacionais e internacionais, colocando no mesmo pacote, assim. Então, as pessoas que tinham esse mesmo preconceito que você falou contra as músicas nacionais, né, tinham que ouvir do mesmo jeito. Então, eu acho que foi uma época que foi muito rica, por exemplo, para bandas como Raimundos, que é uma banda muito contraventora, muito fora do mainstream, e aí botava no clipe na MTV, que passava no horário nobre, um clipe como Milambe. Milambe é pesado. Tinha uma insinuação de contravenção mesmo, de crime muito séria, porque ele menciona o relacionamento do cara com a moça que é menor de idade. Exatamente. E ele sendo preso por causa disso. Eu adorava esse clipe. A música envelheceu muito mal, a Milambe, até o Caniço um dia desse falou sobre isso. Uhum. E o Clayton, que é músico aí do Tamarineiro Azul, acho que se fosse há 10, 15 anos atrás, ele faria muito sucesso, mais assim, porque a MTV também expôs para o mundo muita coisa do Nordeste. Então era uma TV que a gente via coisas da gente, de Pernambuco, por exemplo. Onde é que você via na Globo, por exemplo, Nação Zumbi? Não tocava. Mas a MTV sempre deu um espacinho para Lenine, para Nação Zumbi, para Devotos, que é aqui do Recife, ali do Canibal, né? Do Alto Zé do Pinho. Isso. Então, assim, eram coisas que você... Exatamente, sim. Você não via na Globo, por exemplo. Sem a MTV, provavelmente a gente não teria a Nação Zumbi do tamanho que ela é hoje, com o sucesso que ela fez, né? Com certeza. E assim, aquilo, mostrava que Nordeste e Pernambuco era um polo cultural, além do forró, dos gêneros mais comuns aqui, assim. Dos gêneros regionais, né? Isso. Porque você não via outro lugar que tocasse Lenine, por exemplo, que inclusive fez um acústico. No começo da carreira, Lenine se imaginava ele como sendo mais um músico local. E através da MTV, do lançamento dele, da presença que ele teve, foi que ele conseguiu chegar numa trilha sonora de novela, que foi que jogou ele para uma percepção nacional, né? E ele acabou depois se mudando para
morar no Sudeste para poder continuar com essa carreira nacional. Sem dúvidas. E assim, era importante pra caramba você ver que, pô, se botar, pô, Pernambuco, velho. Pernambuco tinha heavy metal também, não era só forró. Tinha lá o Devotos, que era um heavy metal pesadão. Tinha o Nação Devotos Zumbi. teve. Devotos, acho que o auge da banda foi na época da MTV, né? Era que Os Canibal, clipes e Canibal, né? Hilton. Os caras foda, velho. e assim, pra galera que talvez ouça isso de outros estados ou de outras regiões do país, assim, sem ser do Nordeste, Pernambuco, se bem lembro, Recife é a cidade que mais ouve heavy metal do Nordeste, assim. É uma cidade que respira Recife rock and chegou a roll. ter, Recife chegou a ter uma cena rock muito forte e chegou a ter uma rádio aqui que era muito focada em rock, que era chamada Rádio Cidade, né? E tinha programas específicos de rock mais pesado e tal. Só que com o tempo essa cena foi perdendo um pouco de força e essa própria rádio fechou. Tanto é que o número dela, a frequência dela foi vendida para Jovem Pan, que aqui é 59,9. E assim, até em eventos, pô, a gente tem o Abril pro Rock, né, que esse ano obviamente não teve por questões de pandemia, mas a gente foi, acho que talvez o Nordeste o primeiro estado e o único que trouxe Iron Maiden, por exemplo. Pois é, não é um público muito comum, né? Não é fácil você lotar um show deles e vieram duas vezes para cá. Vieram na primeira vez para um show muito luxuoso, pegaram aqui o Jockey O Club, Jockey que é uma área Club, grande, eu nobre e lembro, tal. Foi caríssimo, eu não fui nesse show porque foi muito caro. eu lembro E aí desse depois show. fizeram no pavilhão do Centro de Convenções. E aí foi um show mais aberto, nesse eu fui. E assim, eu acho que o Clayton e o Tamarineiro Azul nasceram meio que na época errada, Clayton. Desculpa aí falar. Mas assim, porque tipo, se você fosse na era da MTV, você muito com certeza ia tocar e ia explodir. Porque hoje, como eu É, eu falei, já ouvi isso algumas vezes. o YouTube restringe muito, velho. Ele só manda, o algoritmo só manda coisa da sua bolha. É difícil chegar algo novo. O Instagram faz a mesma coisa. Hoje é um pouco mais complicado de atingir certos públicos porque as coisas são muito segmentadas, né? E muito menos espontâneas do que era no começo da década de 2000 e eu acho que para trás até todas as décadas. A internet deixou tudo menos espontâneo, assim. Logicamente tem todas as vantagens, né, indiscutíveis, mas também tem essas desvantagens. E na área musical, artística em geral, tem isso de, por exemplo, só para você atingir determinados públicos, você tem que patrocinar um post no Instagram, uma coisa assim e tal. E para ter uma projeção mais espontânea é dificílimo, né? E E pronto. A lógica de produção nessas redes sociais vão querer tirar dinheiro em cada um dos usuários, né? Diferente de uma TV, de um canal, assim, que eles vão tentar lucrar através de anunciantes grandes e tal, e precisam do conteúdo para produzir em cima disso. Rede social exatamente. como YouTube e Instagram, ao contrário, querem o dinheiro pingadinho mesmo de cada um dos usuários para poder monetizar. E assim, vamos falar agora até nesse processo, aí vamos entrar na programação, porque assim funciona. A MTV foi a primeira grande emissora que deu espaço para artistas que não eram não eram bancados por uma major, por uma grande gravadora. E, e isso tinha muito da coisa da programação. Porque aí, digamos, o Clayton tinha uma fitinha VHS, enviava via correio para MTV e o João Gordo colocava no ar, a Luísa Micheletti. Tinha essa democratização, assim. E não era Óbvio, uma coisa difícil, né? Tipo, é, não passava por um crivo grande de diretores de não, isso aqui não pode ser tocado por questões, sei lá, políticas ou de marketing ou algo do tipo. Não, eu tocava praticamente de tudo, sem livre de preconceitos e pronto.
Era Óbvio. muito mais uma lógica de em qual programa aquele conteúdo faz mais sentido do que se ele poderia tocar ou não. É, Né? Por exemplo, João Gordo tinha um nicho de mercado muito específico, diferente de outros programas, né? Ele era do punk, do heavy metal, tal, até por causa do Rato Esporão. Claro. Assim, obviamente a gravadora, a Major, tinha o capital e botava a banda, passava mais clipes, mas não era tão complicado quanto era na época do Fantástico, da Globo, onde a gravadora mandava 100% no negócio. Tinha um acesso mais facilitado para que os artistas pudessem expor suas coisas. E até conseguir um contrato com a gravadora. é o que eu ia falar agora. Às vezes não. Aconteceu muito de bandas que enviaram demos, que foram tocadas e a gravadora ouviu, algum agente da gravadora ouviu, convidou as bandas e lançaram sucessos e discos, né? A própria MTV tinha esse histórico, assim, porque eu lembro que bem no início ali da época, da chamada época emo, eles fizeram um projeto de 5 bandas de rock, que eram com Fresno, Reitinho, NX Zero, Forfã e acho que Mop Top, que a própria MTV produziu e gravou todo um DVD e um CD ao vivo, tal, com cada banda tocando 2, 3 músicas. E assim, era sensacional, bicho. Tinha um apoio que hoje acho que não existe mais na indústria. Bom, e aí, pegando esse gancho sobre programação e sobre os tipos de programas que a MTV fazia, uma coisa que eu acho que é um super mérito deles enquanto canal é que eles aprenderam a fazer entretenimento baseado em música, mas não necessariamente com a música tocando. Quando eles Também. começaram a fazer programas que conversavam sobre música, debatiam música, e programas que usavam música como temática de jogos e brincadeiras, como, por exemplo, Cover Nation, que era meu favorito. Marcos Mion, eu lembro desse programa. E assim, acho que falando sobre a programação da MTV, era uma programação que tinha tudo a ver com jovem. E aí agora eu vou falar com o Rocha, assim, porque eu e o Cleiton somos heterossexuais e o Rocha é homossexual. Não que isso vai mudar a história do mundo, porque o Rocha é um cara maravilhoso e, enfim, isso não importa muito pra gente. Mas pro Rocha, você pode falar melhor do que eu, pelo lugar de fala, foi uma televisão que ajudou muito muita gente a se descobrir sexualmente, a sair do armário mesmo. Posso estar É. falando bobagem ou não. Não, a MTV deu muito espaço para muitos artistas e começou a trazer influências e aspectos artísticos diferentes para as pessoas. Então, pessoas começaram a se reconhecer naqueles artistas ou até a se projetar neles. Então, quando você via bandas, até como você falou do movimento emo, né? Que aqui no Brasil, em grande parte, né? Grande parte do público homossexual se via muito fechado e preso e aí se alinhava com o público emo, não no sentido da sexualidade, mas no sentido da revolta adolescente, né? Que além de tudo tinha um ingrediente a mais, que era a sua impossibilidade de se expressar nesse aspecto. E a MTV trouxe isso também. E quando percebeu que isso era uma presença tão grande, vieram dois perfis de programas da MTV que começaram a não ter nada a ver com música, mas que tiveram grande visibilidade, que eram os programas de relacionamento e os programas de sexualidade da MTV. Quando, por exemplo, tinha os programas como o Ponto P. Ponto P que tinha, por um tempo, teve a Penélope, né? Penélope Nova como apresentadora. Filho do Marcelo Nova, não é isso? Exatamente. E ela, com toda a desenvoltura e a tranquilidade para tocar nos assuntos que tinham a ver com a sexualidade, com as dúvidas desse público mais jovem, que às vezes não tinham para quem perguntar, ou tinham vergonha, ou tinham medo de perguntar, e ela falava sobre tudo abertamente. Então foi uma sacada da MTV de perceber que era uma necessidade do público que ela tinha, não necessariamente ligada com a missão básica dela, que era musical. Mas ela colocava, por exemplo, um programa como o Fica Comigo e depois o Beija Sapo, né? Que tinha, o Fica Comigo tinha uma coisa um pouco mais sentimental, um pouco mais de procurar um relacionamento. O Beija Sapo era de pegação mesmo. Então era você escolher alguém aleatoriamente e beijar aquela pessoa sem saber se era um sapo ou se era um príncipe. Ponto Então a P. Daniela Cicarelli que apresentava tinha essa perspectiva. Diz aí. Ponto P era aquele que ela ficava meio que numa cama, que o cenário, tal, que a galera ligava. Exato, Ah, bicho, que eu lembro que exatamente. acontecia muita coisa engraçada que a galera contava e tal. E
Eu chorava de rir, mesmo sem ter muita noção do que era, das putarias. Mas era. Ainda se encontra no YouTube alguns trechinhos, assim, o pessoal colocou online, mas tipo, pessoas ligavam para contar o que queriam fazer, mas não tinham coragem, o que tinham medo de fazer porque não sabiam se fazia mal para a saúde, se doía, alguma coisa. E ela ia explicar, falar, conversar e tal. E falava sobre as consequências da sexualidade mal trabalhada, como, por exemplo, que você vai magoar uma pessoa, ou coisas que podem gerar gravidez, ou coisas que podem te colocar em risco de doenças. Então ela conversava sobre isso com a tranquilidade de um irmão mais velho ou de um primo mais vivido, E né? E também. esse programa tinha muita visibilidade. E também, assim, acho que tinha uma hora Teve que um meio. papel, Fala, Cleiton, pode falar. teve um papel muito importante também na luta contra a AIDS, né? Na Sim, década de 90, de disseminar informações sobre a doença e destruir vários preconceitos, né, que eram propagados na época, inclusive nas mídias tradicionais. Teve sim, muito com esse papel certeza. educativo, né, para o público jovem, principalmente. Esse E programa ganhou assim. tanta visibilidade que teve outras temporadas que não eram mais só com a Penélope, né? E aí tinham mais de um apresentador. Teve uma época que tinha como apresentadores, se eu não me engano, era a Didi. Então, quando a pessoa queria fazer uma pergunta mais de relacionamento, um pouco mais fofinha, era com a Didi. Tinha um sexólogo que participava, um cara jovem também, mas que ia para o ponto mais técnico da coisa. E tinha um personagem da MTV que era da produção, né? Era dos bastidores e acabou ficando famoso, que era o Max Fivelinha. O cara era Era o da produção. cabeleireiro? Pois é. Mas aí ele acabou ficando famoso e começou a aparecer em alguns programas. Ele aparecia no Ponto P quando tinha perguntas ligadas com o público homossexual. Então ele era a pessoa que conversava, falava, ria junto, sabe? E ouvia esse público que não se via representado em muitos espaços. E aí, nesse ponto, Igor, o teu comentário faz todo sentido. A MTV foi uma das um dos primeiros canais abertos a abrir espaço para o público homossexual se ver na tela, né? E isso é muito importante para muitas pessoas se aceitarem também. Sim, assim, porque até rola uma. Não é, obviamente, ninguém escolhe o que quer. Até porque se fosse para escolher alguma coisa, acho que todo mundo escolheria ser hétero para não sofrer preconceito e o escambau que a gente sabe. Mas assim, acho que é uma coisa que no meio do caminho rola uma dúvida e a MTV acho que ajudou muito a esclarecer e até a fazer com que as pessoas começassem mesmo a sair do armário mesmo. Não posso estar falando bobagem. Não, mas eu vejo muito por esse caminho mesmo. Eu vejo que isso aconteceu com muita frequência. Foi meio que uma TV da descoberta também. Eu acho que se a MTV tivesse continuado, provavelmente não teríamos Bolsonaro eleito. Porque era uma TV que era muito jovem, nada conservadora. Exatamente. E também teve, falando de representatividade, teve toda a inserção do movimento hip hop, do rap, né? Que era tão marginalizado na época, na década de 80 e 90 pelas mídias tradicionais, marginalizado e negligenciado, um movimento Era música de vagabundo, imenso, né? De, exatamente, um de movimento criminoso. imenso e extremamente importante e que ganhou espaço, vários programas que tratavam do gênero na MTV, né? Com apresentadores e apresentadoras negras. Também eu lembro muito do Taíde DJ1, lembro um pouquinho do Racionais ali, e lembro muito É, do Marcelo tinha, D2. tinha o KLJ, que tinha um programa. Foi uma TV que foi importante em muitos aspectos, e acho que para todo mundo aqui, musicalmente, culturalmente, foi uma TV muito que abriu o olho da gente para muita coisa. E assim, até humoristicamente, foi uma TV importante, porque boa parte dessa geração aí de Marcelo Adnet, Dani Calabresa, a galera do stand-up, Fábio Rabin, todos eles começaram na MTV. Inclusive a Tata Werneck também, né? Que foi para Globo, que atuou em novela, ganhou programa próprio. Muitos deles estavam lá, né? Começaram por lá. Foi. E assim, era uma coisa muito. A MTV era, entre aspas, isenta de política. Nunca foi uma TV que deu a cara ou demonstrou. Acho que também não queria, ela nunca quis ser política.
mas ela permitia que as bandas ali tivessem mensagens políticas. Então, porra, você via um clipe como o Diário de um Detento do Racionais, como clipes do Emicida mais recentemente, Mas Taíde. ao mesmo tempo que ela não era política, de ter um posicionamento político próprio, ela tinha uma função de politizar as pessoas. E eu acho que isso é quase tão importante quanto, né? E No sentido de assim, fazer o jovem pensar e encontrar o que é que ele queria e tomar a responsabilidade mesmo pelo que ele precisava fazer. Eles tinham essa vertente educativa muito forte. com certeza, a MTV eu acho que foi um negócio que, porra, foi sensacional para todo mundo. E era uma TV que, como o Cleiton falou, e que a gente acabou negligenciando aí, que foi a questão do rap e do hip hop. Que era música de vagabundo, até os próprios caras falam, que era tido como música. Não era música de vagabundo, gente, pelo amor de Deus. Era tido como gente de música de vagabundo. Tanto que se você vai pegar ali a galera a fala do Taíde e de muita gente, é que os caras apanhavam da polícia por estar fazendo batalha de MC na Praça da Sé. E a MTV deu vez e voz a esses caras, assim. Exatamente. Tanto é que eu acho que Mano Brown, ele nunca, não sei se nunca, mas até recentemente ele se negava categoricamente a falar, principalmente com a Globo, né? E eu acho que ele nunca teve esse tipo de pensamento assim tão, entre aspas, extremista em relação à MTV, né? Que ele, tanto ele quanto a cena em si, o grupo Racionais, se sentia acolhido, sentia que ali não, eles não eram julgados pelo estilo, né? Mas sim pela qualidade do som que eles estavam fazendo e da Também. importância da mensagem que eles estavam transmitindo. E era uma TV que falava sobre tudo, assim, a gente acabou de falar sobre sexualidade, mas também sobre coisas, por exemplo, que traziam um debate, por exemplo, legalização da maconha. Era uma TV que falava sobre isso. Que, E aí, nesse conceito todo, o que eu acho um pouco triste é a maneira como a MTV vai declinando, né? Porque o fato de que a internet chegou e tal, e que você tem um acesso à música, infelizmente, como isso, eu entendo que isso causou um baque grande nela, mas por outro lado, houve um declínio da própria emissora, pelo que eu continuei acompanhando por um tempo, né? De dar esse foco. E ela foi se tornando um canal muito de variedade, igual aos outros. Tanto é que hoje em dia o maior programa que a MTV bota no ar é o de férias com o ex, que que era um podia reality muito bem show. estar em qualquer outro canal. Virou uma coisa muito comum e assim, acho que teve uma hora que ela virou uma TV muito pop, mas não pop bom, porque assim, o Rocha pode falar melhor do que eu, mas por exemplo, artistas como Rihanna, Madonna, Lady Gaga, todas elas passavam muito na MTV, marcaram muito a MTV. Mas assim, elas eram pop, mas eram pop cheio de atitude. Tinha uma coisa ali, uma mensagem por trás de empoderamento, que depois de um tempo isso foi se perdendo e a MTV virou uma TV cada vez mais, como o Rocha falou, comum. Perdeu-se a mensagem em algum lugar, acho que talvez até por causa da internet, não sei. Eu acho que foi A a mudança no tentativa, direcionamento dela. Desculpa, fala, Cleiton. desculpa cortar, eu acho que foi uma tentativa de continuar continuar no jogo, né? De continuar relevante na época que estava inserido, no final da década de 10, se reposicionar como marca, acabou perdendo a identidade que foi o que possibilitou eles chegarem até ali, né? E também porque a MTV aqui no Brasil mudou de dono, né? O grupo mudou de dono. E aí, nessa mudança, eu acho que veio uma proposta de marketing, como você mesmo está colocando, que foi para um caminho muito diferente. O que é uma pena, né? Era da editora Abril, né? Isso. E eu lembro muito, assim, acho que talvez fosse mais marcante. É que a MTV era TV jovem. Então, por exemplo, era normal que você via meio-dia na MTV gente falando palavrão, que era uma coisa que você não via nos outros canais. Nada conservadora, né? Não, não tinha.
espaço para conservadorismo. E a liberdade que eles tinham de produção, eu lembro sempre de uma entrevista da Marina Persson, que perguntaram uma vez para ela sobre a quantidade de VJs que saíram da MTV e foram para Globo. Casé Peçanha, Tata Werneck, entre vários outros, E né? só tinha E gente de perguntaram, qualidade, né, velho? Era e aí incrível. perguntaram se ela não tinha interesse também de sair da MTV e ir para uma outra emissora, por exemplo, a Globo. E ela disse uma coisa bacana, ela disse o seguinte, eu prefiro ficar na direção de uma Brasília do que ficar no banco de trás de um carro importado, porque eu não vou ter poder nem controle sobre para onde esse carro vai. E assim, era muito. O Rocha acabou falando dos VJs. E, putz, quem não quis ser VJ uma época da MTV? Porque a MTV parecia ser um lugar tão legal para trabalhar. É. Assim, eu E, lembro agora. e as pessoas tinham perfis muito diferentes, muito próprios e tal. Eu lembro de um programa que passava toda tarde, que era um programa de variedade sobre música. E por um bom tempo teve a apresentação do Marcos Mion e da Didi, e que eles apresentavam juntos. E aí o perfil dos dois sendo bem diferentes, o tipo de comentário e tal, as coisas que cada um dizia e fazia, deu projeção para eles nas suas carreiras posteriores. Marcos Mion se tornando, depois ganhando programas solo na MTV, né? O Cover Nation e aquele outro sobre videoclipes que ele Eu lembro. contava a Quinta história dele. categoria. Não, Isso, não, quinta categoria era de humor, perdão. Eu lembro desse que ele era piores clipes do mundo, alguma coisa assim. piores clipes, Que que ele depois ele fazia detonava. a tradução das músicas e tal. Ele Então isso pega. foi construindo o perfil de cada um deles enquanto profissional depois, Sim. né? E depois eles que saíram de lá, eles tinham imagens bem marcadas. Mas porque eles tinham espaço na MTV para serem eles mesmos, né, e construírem a personalidade deles. Diferente de outras emissoras onde você tem que entrar no programa com o perfil do programa e não com o seu perfil. E assim, a Então, galera tá falando da MTV como uma emissora do rock e tal, mas a gente precisa lembrar que a MTV não foi só isso. Ela era do rock, ela era do Green Day, ela era do Iron Maiden, da Madonna, da Lady Gaga, mas ela também tinha do samba. Eu lembro com muita memória, com muitas boas lembranças, pô, do acústico Zeca Pagodinho, acústico Marcelo D2, acústico Lenine. Ela não era só uma TV rock and roll bater cabeça. Ela também tinha outras vertentes e respeitava outras vertentes. eu acho que a questão do rock ela ficou em voga assim, como uma, sei lá, um TV do rock, porque era a música jovem da época, né? Era a música que a juventude queria ouvir na época, década de 90 e começo da década de 2000. Então, logicamente, que talvez tivesse um enfoque maior, mas não era só isso. Abrangia, acho que todas as vertentes. Eu acho que ela abrangia tudo que a grande mídia desprezava. Então, por exemplo, o Zeca Pagodinho nunca foi um cara muito da grande mídia, então a MTV abraçava o Zeca. Mas a gente via muito Caetano Veloso, tinha de tudo. Exatamente. E Rocha, deixar marcado que um dos das minhas bandas favoritas do mundo, assim, da minha vida, eu conheci através de um acústico MTV, que foi uma banda irlandesa chamada The Corrs, que eram três irmãs e um primo, se eu não me engano. E eu conheci através do acústico MTV deles. e Rocha, assim, pra tu, eu já vi que gosta de muita música pop, tu acha que sem a MTV tu tinha tido contato com essa galera, Madonna, todos esses artistas assim, não? Olha, alguns da velha guarda eu já conhecia antes da MTV, porque eram carreiras muito fortes, muito sólidas, e que já existiam. Por exemplo, Madonna. Mas eu acho que não teriam surgido, né? Não teriam se transformado no fenômeno que se tornaram as que vieram depois. Por exemplo, a Britney Spears, por exemplo, ela é totalmente geração MTV. Ela era uma que emplacava 3, 4, 5, talvez, clipes de cada álbum que lançava. O primeiro álbum dela, eu acho que foram 6 clipes, se eu não me engano, que foram para MTV. Então, assim, esse pop dos anos 2000 em diante, eu acho que foi tão forte, tão prolífico por causa da MTV. As boy bands, as girl bands ganharam espaço total na MTV. Né? Era a casa delas. E Backstreet não era o Boys, rock, né? Backstreet Boys, NSYNC. Esses mesmo.
E Cleiton, vou trazer para tu aqui, porque eu sei que a gente já trocou muita ideia sobre isso, mas também trazia-se muita coisa do passado, velho, muita coisa ali que provavelmente você deve se inspirar para compor, para tocar, como por exemplo Pink Floyd, os discos iniciais ali do Black Sabbath, o Paranoid, aqueles discos mais clássicos assim. Teve um resgate muito grande de músicas e artistas da década de 70 que eu acho que nem tanto da década de 80, porque na década de 80 já teve uma popularização grande, né? Principalmente com a MTV dos Estados Unidos e tal, toda a questão dos videoclipes e tinha mais acesso a isso. Mas teve apresentou a geração dos anos 90, 2000, os artistas da década de 70, 60, que ficaram meio esquecidos lá naquela época, gravaram discos, mas não tinha videoclipe, tinham shows, mas eram difíceis de encontrar, show ao vivo, gravado mesmo. E a MTV trouxe isso, né, para a década de 90, de mostrar esses artistas a uma geração nova. Acho que a primeira vez E que a eu vi um. partir daí, sim. Não, a primeira vez que eu vi um clipe foi aquele do Pink Floyd, foi aquele Echoes do disco homônimo. E que bicho, eu disse, meu irmão, que som é esse, velho? Que loucura, que É, transcendental é isso? E eu fiquei é, louco por e, Pink Floyd. tipo, não é nada comercial, que é uma música de 25 minutos, tá ligado? É uma coisa Então, não tem nada de absurda. comercial, né? E associado a isso que eu disse, apresentou essas músicas a uma nova geração e influenciou a geração que ia vir. Porque eu tenho certeza absoluta que muita gente que viveu aquela época assistia aquilo e queria fazer aquilo, queria ter uma banda, queria tocar um instrumento, queria gravar um clipe, queria tocar um show e etc. E correu atrás daquilo. Se tornou músico depois, se tornou artista depois. Porque viu na MTV e se inspirou, né? Aquele espírito jovem se inspirou naquilo e decidiu seguir carreira depois. Com certeza. E assim, Rocha, pra tu, a gente já tá começando a se despedir. Não vamos terminar agora, mas vamos bater mais uma bolinha. Rapidinho, eu vou tomar mais um pouquinho do tempinho de vocês. Mas assim, pra tu, o que foi assim que marcou mais assim de clipe? Era a estética, era o som, era tudo? Cara, era muito a estética visual. Eu comecei a interpretar e entender mais música através dos clipes, porque eles, assim, como toda relação sonora, ela vai despertar na mente de quem está ouvindo as referências dessa pessoa. Então, o que é que eu imagino quando eu ouço cada clipe? E aí, quando você vê qual é a ideia do artista que criou aquela música, e o clipe vai ser a tradução daquele artista visualmente, isso dá totalmente outra visão, né? Eu, como professor de semiótica, né, penso muito sobre essa representação dos conceitos através de imagens, né? E aí, o exemplo que a gente falou agora há pouco, tipo Britney Spears, ela quando fez o primeiro clipe dela, o primeiro clipe que ela lançou, que foi o Baby One More Time, ela usa uma temática 100% high school americano. E aí, eu já tinha ouvido a música antes, que tocava em rádio, e eu lembro de ter ouvido antes. No rádio, eu tinha totalmente outra visão. E quando eu vi o clipe, eu pensei muito numa série que passava na época, que era Buffy, a Caça-Vampiros. Eu E ela lembro. tinha, pois é, ela tinha a mesma cara da Britney, aquela menina novinha, lourinha, tará, dentro de um high school, dentro de uma escola americana, com aqueles corredores, aqueles armários de metal e tudo. Então, entender o que é que o artista tem na cabeça quando cria aquilo dali é uma viagem totalmente diferente. Você se conecta com o artista de outra forma, né? Então, para mim, o ponto principal da MTV foi dar uma visualidade para as músicas. Para mim, isso absolutamente não tem preço. E as músicas do Green Day tiveram evolução visual, acompanhando a evolução da banda, que foi muito incrível. A gente conversou sobre isso já no outro O podcast. podcast.
mas ele tem essa construção nos clipes. O clipe de Hitchin' a Ride, por exemplo, ele tem uma estética visual muito, mas muitos anos-luz mais aprimorada do que o clipe de Basket Case, por exemplo. Mostra como a banda está se transformando em outra coisa. Acredita que eu não gosto muito daquele clipe. Entendo, ele tem uma temática visual muito própria, é uma coisa muito de gosto mesmo. Ele Mas eu aparece entendo. a Betty Boop. É, Mas assim, como o Rocha, pra quem não sabe, ele é publicitário, tá, pessoal? Tu acha que do meio publicitário, assim, a MTV muda muito as coisas pra vocês? Porque também tinha muita propaganda inovadora, assim. Eu lembro de muita propaganda que não passava nos outros canais. Acho que até gerou um boom no mercado também, de que muitas agências começaram a fazer comerciais voltados mais para o público jovem mesmo. Tu pode me falar dessa influência, se realmente rolou? a MTV se transformou totalmente no que as pessoas usavam como referência se quisessem atingir o público jovem. Então, assim, você quer atingir o público jovem, ok, assista a MTV durante um mês direto para entrar na cabeça desse público. Ponto um. Então, a MTV se tornou muito um manual de instruções de o que é você lidar com o jovem. Isso não tem preço. Para o meio publicitário, para o meio de produção de conteúdo, para o meio de pesquisa etnográfica, de entender pessoas, não tem preço. Então, a MTV, com toda e absoluta certeza, se tornou o caminho principal para você interpretar e se aproximar dos jovens, entender o que, é que eles estão pensando. E assim, tu acha que muita agência, então, também teve a mão da MTV, assim, para mudar, e, enfim. Mas as que foram espertas tiveram. Cleiton, tu como músico, bicho, assim, a MTV obviamente mudou muita coisa, abriu muito a tua cabeça. Mas assim, o que é que tu lembra que te marcou pra caramba da MTV? Eu acho que principalmente, como eu já disse, os acústicos. O formato, assim, estético, né? Que, que todo mundo cresceu acostumado a ver uma estética de show em que tá lá o palco e o público na frente, e aquela coisa que é um pouco separa o artista do ouvinte, né? E a MTV trazia uma ideia completamente diferente. Era o artista ali dentro, no meio, geralmente um palco no meio do lugar com o público ao redor e com ambientações próprias, tipo, tentando transmitir o que o artista estava querendo naquele momento, com, enfim, várias coisas, sabe? Sei. E E eu acho que foi isso que mais me marcou, assim, uma nova perspectiva de show, sabe? Uma coisa mais intimista, não só pelo formato acústico, mas de dar ênfase na música, não no espetáculo, E sabe? impressão minha, assim, ou esses clipes de estilo MTV, que era uma coisa toda, mas alguns eram mais cinematográficos, outros eram mais visuais. Mas acho que isso também deu uma parada, não foi, bicho? Assim, não se faz mais clipe de superprodução como antes. Acho que porque a internet hoje ninguém mais quer muito perder seu tempo vendo clipe com historinha. Posso estar errado A, também. a, a estética hoje, pelo que eu vejo, é um pouco mais bucólica, mais intimista, tenta trazer mais uma ideia de imagens mais longas, cortes menos rápidos. Eu acho que é mais um lance de você aproveitar aquele momento para refletir sobre o que está passando, não com cortes tão rápidos. Não é uma coisa de entreter ou passar o tempo, sabe? Como que a internet traz muito para a gente uma fluidez, né? Uma coisa de você querer que as coisas aconteçam rápido, você não quer assistir uma coisa que tenha mais de 2 minutos. Eu acho que nos videoclipes hoje, principalmente as bandas alternativas, elas buscam uma concentração maior do ouvinte, do espectador, em tentar entrar no mundo, no que está acontecendo no videoclipe, né? Eu Talvez. acho que
essa estética, ela é bem diferente. A que tem hoje, ela é bem diferente da estética dos anos 90. Que também é boa. Para o mundo que a gente vive hoje, tudo tão rápido que a gente não quer tanto se prender a alguma coisa, eu acho que isso é importante, né? Assim, o Rocha talvez vá concordar comigo, porque o clipe antes era esse que você falou, de que eram apresentações ao vivo, não tinha muita firula, era a banda tocando ao vivo. Acho que o cara que revolucionou toda essa parada foi Michael Jackson ali com Thriller. Diego pode falar, talvez, eu acho que foi isso. Que aí passou até aquele viés cinematográfico, a música tinha uma história e o clipe tinha que ser milionário e assim, era um filme de fato, era produção de Assim, filme. historicamente, quem lançou assim videoclipe foram os Beatles como material promocional para as suas turnês, né? É ali do Mas Help, aí, né, do A Hard Day's Night. porque eles começaram a fazer tanto sucesso fora do país deles, que eles começaram a fazer as turnês super internacionais. Talvez seja a primeira banda que fez turnês tão grandiosas assim. E aí os videoclipes surgiram como como vocês estavam dizendo, né? Como gravação dos shows para lançar e as pessoas conhecerem as músicas e quererem ir para os shows. Mas eu concordo contigo que Michael Jackson e em menor escala Madonna foram muito responsáveis também por essa criação de clipes mais conceituais. Eu digo muito Madonna pensando no Like a Prayer, que aí foi um clipe polêmico, que tinha cruz pegando fogo, Só passava tinha, na MTV. claro, teve um homem negro como um santo que descia do altar e beijava ela. Então era uma coisa muito pesada do ponto de vista conceitual, né? E aí o videoclipe dava um espaço para isso. Se você ouve a música, você pode praticamente interpretar Like a Prayer como se fosse um canto gospel no meio de uma missa. E você pode imaginar aquelas missas americanas que o pessoal levanta, dança, canta, pula, aquela coisa mais assim. E quando você vê o clipe, você vê que tem uma outra pegada totalmente diferente. E aí o clipe tem esse poder de representar essa mudança, né? E assim, Clayton vai falar agora também, porque ele é muito fã. Mas, pô, Nirvana, velho, Smells Like Teen Spirit, bicho. Que clipe é aquele, velho? Até hoje é maravilhoso. Exatamente. E é aquela coisa de registrar a energia do momento, né, velho? Esse clipe mesmo, ele, tipo, tudo que aconteceu ali da galera doidando, jogando bebida pro ar e quebrando instrumento e não sei o quê, aquilo realmente não foi programado, tá ligado? Aquilo aconteceu na hora, porque quem foi assistir e a própria banda, tipo, eles entraram mesmo na música e estavam sentindo aquilo e queriam extravasar, tá ligado? E mais Ficou uma meio vez, que um ambiente incontrolável que foi registrado, né? o A Raiva Adolescente, né, bicho? Ali acho que era o público da Exatamente. MTV, velho. Era aquela coisa, o adolescente fedido, hormônios à flor da pele, sujo, e todo mundo se sentia representado, cheio de raiva. É uma coisa que eu tento imaginar nos dias de hoje e eu não consigo chegar a uma conclusão de se a MTV ela não se adaptou ao modus operandi da juventude de hoje ou se a juventude de hoje está assim porque não tem a MTV como ela era no passado. Um bom Eu questionamento. fico imaginando. Essa questão dos clipes que eu falei, eu vejo muito como um conceito de como a juventude ela vê as coisas hoje e da forma que ela tenta escapar da realidade, sabe? Sei. São formas distintas de sentir a arte e de ser, entre aspas, contraventor. É uma forma mais intimista também. Talvez hoje ser contraventor seja pensar mais, não sei. E naquela época era diferente. Eu fico pensando, será se é porque não tem a MTV que é assim, ou será que a MTV não conseguiu compreender isso e acabou dando para trás? E assim, pessoal, eu vou fechar aqui porque ambos são homens ocupados. Eu também vou ter que trabalhar já já. Já agradeço de antemão a presença de vocês e, enfim, você tem uma dívida eterna com vocês.
E para fechar, eu vou pedir um artista, um clipe e um acústico. Não precisa ser o mesmo para as três coisas, mas que marcaram vocês e que vocês viram na MTV. Vou começar por ordem alfabética, Diego Rocha. Cara, eu não tenho como colocar outra banda, não. Pra mim tem que ser o Pearl Jam. O acústico do Pearl Jam é maravilhoso. Pra mim, o clipe que na verdade eu vi como foi uma gravação de um show ao vivo deles cantando Jeremy. Meu Deus, Então foi aquela uma banda que eu música conheci na MTV. Foi um acústico que eu amo da MTV e é um clipe que eu conheci pela MTV. Então, pra mim, o Pearl Jam, eu devo o Pearl Jam, que é uma das bandas que eu mais gosto na minha vida, eu devo a MTV. Pearl Jam, cara, eu lembro muito que passava Dude Evolution, do que era aquele clipe pra mim era, não é o clipe que eu escolhi, mas era um clipe fantástico, que ele tinha os desenhos do Todd McFarlane, que é o cara do criador do Spawn. O Rocha deve lembrar desse clipe, o Clayton também. E, pô, uma puta de uma mensagem até ecológica, né, velho? Pancada. É maravilhoso essa banda de maneira geral. Assim como a gente fala sobre o Green Day, a evolução das épocas do Pearl Jam, desde a época do vocalista bem drogadão, com aquele cabelão e tal, e quando ele reaparece depois, vai construindo uma estética diferente, até para ele chegar para o que ele é hoje, praticamente um ativista político internacional, assim. O cara que veio fazer show no Brasil e doou o cachê dele para uma ONG que estava trabalhando com o desastre ambiental de Minas Gerais, lá de Mariana. Então, é um cara muito especial. Né? E ele teve uma transformação muito grande ao longo do tempo. E a MTV retratou esses momentos dele. Desde o cara que estava no palco, rasgava a camisa, subia no gradeado e pulava no público, até esse cara hoje em dia que, se você olhar, ele parece muito com Eric Clapton. Então o Rocha vai ficar com Pearl Jam mesmo, com a Isso, banda Pearl Jam, a música Jeremy e o acústico do Pearl Jam. isso. Clayton, você, meu velho. O acústico eu indico o de Robert Plant e Jim Page, Puta, que foi, maravilhoso. acho que na década, não, no ano de 98, se eu não me engano, que foi meio que uma reunião do Led Zeppelin, né? Mas só que sem o baixista, e isso gerou até uma certa polêmica na época. Mas enfim, que é um acústico incrível, lindo, e mostra os caras que destruía na década de 70. Alô, Clayton, som. Ética pernambucana, nordestina, recifense, de uma cena importantíssima pra gente, né? Que foi o movimento Mangue Beat. Então tu vai ficar com Nação Zumbi. E o acústico Robert Page. E a música, qual foi? Minha internet deu uma caída aqui. A música Maracatu Atômico também. Maracatu Atômico, tu vai ficar. A banda Nação Zumbi e o acústico do Robert Plant e do Jim Page. Isso. Eu vou dizer que Cleiton quebrou minhas pernas agora, porque eu ia colocar Nação Zumbi como clipe, porque era um clipe que eu tinha medo, e eu tinha um certo medo que era um clipe que Chico tá todo sujo de lama, tal, cabelo coque. E, putz, Pernambuco falando para o mundo, né? Mas, assim... Total. E sensacional, velho. Aqui passa com raça eletrônico, Maracatu Atômico, né? Pô, clipe no Manguezal. Mas, já que cortaram meu barato, a banda, eu vou ficar com Green Day, não tem pra onde correr. Acho que não tem muito pra onde correr, então a banda vai ser Green Day mesmo. Puxa, o clipe, velho. Tem tanto clipe maravilhoso da MTV que você não fica meio que indeciso no que escolher, né? Eu acho que eu vou ficar, cara, com... Puta, não sei. Porque tem muita coisa boa. Eu vou ficar com a música, vou pegar Pernambuco de novo. Vou para Lenine com Dois Olhos Negros, que é um clipe do acústico MTV dele. É um clipe bem simplão, tal, música de acústico, mas pô, é Pernambuco, tem que valorizar. E é uma música muito bacana, a bateria dessa, ele usa duas baterias, um dos bateristas é o Igor Cavaleira, que era do Sepultura. Então o clipe vai ficar Dois Olhos Negros do Lenine. E o acústico,
Pô, eu vou ficar com o acústico do Marcelo D2. Pra mim foi o acústico que... Eu acho que o primeiro grande artista de rap, hip hop nacional que eu vi e que eu achei sensacional, velho. Então, vou ficar com o D2. Pra, Nada mal, hein? pra mim foram clipes que foi assim, foi a trinca. Eu ia meter o Nação Zumbi, mas o Cleiton fez isso também. E também, pô, Nação Zumbi é maravilhoso. Chico era... Ainda hoje é muito Foi bom. o primeiro que me veio à mente, velho. Porra, Chico, acho que se não Inclusive fosse... foi o clipe que encerrou as atividades da emissora aqui, né? É, e assim, pô, tudo, acho que provavelmente foi a maior música do Nação, mas assim, velho, era Pernambuco falando para o mundo. Exatamente. Então é isso, eu queria agradecer a disponibilidade de vocês, ao tempo. Espero que a gente ainda grave outras coisas. Vou gravar em breve um podcast com o Cleiton, a gente já vamos marcar hoje ainda. O Rocha, se quiser, sinta-se convidado, mas vamos gravar sobre discos do rock nacional. Então, cada um vai trazer 5 discos que lhe marcaram no rock nacional. E vamos debater e trocar ideia. Bota esses discos para mesa e fazer um debate bacana. Sempre é muito bom. Senhores, muito obrigado mesmo. Foi uma honra gravar esse podcast com vocês. Eu que agradeço. Foi uma honra. Valeu, pessoal. Agradeço muito o convite também. Foi ótimo. Foi um papo massa. Um papo sensacional para uma tarde de segunda-feira. E Rocha, quando tiver a gravação dos 5 discos, cara, se quiser, traga aí seus discos pra gente que você é de casa. Me chama que já é nós. E já digo desde já que não sei quem vai escolher, mas tinha que ter rock nacional secos e molhados. Eu acho que foi um dos artistas mais importantes que a gente acabou não falando aqui, porque também não era da época da MTV, né? Na época da MTV, o Ney Matogrosso já tinha sua carreira solo, mas que os secos e molhados, quando a gente falar de rock nacional, vai ter que ter secos e molhados e Ney Matogrosso. Rapaz, acho que a gente vai ter que combinar os discos então, porque senão os 3 vão colocar esse. Não, velho. Provavelmente vamos, mas a gente já arrisca. Alguém bota secos e molhados e os outros 2 ninguém bota mais. Mas brigadão mesmo. Vou fechar aqui a gravação agora. Deixa eu fechar.